O estranho é uma condição muito importante assim de distanciamento dos espíritos humanos da luz, de quase todos não se encontrarem ciente dos acontecimentos, ciente das instruções, das informações que o Criador nos possibilitou, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Filho do Homem. E essa condição assim é muito importante, cada um fazer muito esforço em aproximar. E observando assim do descaso, do descuido e do desinteresse de cada um, de cada espírito humano sobre a terra, não interessarem pelas coisas belas, pelas coisas nobres e para aquilo que dá uma sustentação interior na vida da pessoa. E a pessoa precisa de fazer muito esforço, porque quando a pessoa tem uma saudade, uma nostalgia, é uma maneira que existe daquela pessoa movimentar em direção à luz. Uma saudade, uma nostalgia, é porque a pessoa se encontra distante da pátria espiritual. E quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai observando assim que naquele momento em que ela está estudando e um momento depois que ela parou de estudar, aquele anseio diminui ou acaba. À medida em que ela vai distanciando dos ensinos, porque passou muitas horas, porque já passou-se um dia, ela fica outra vez com aquele anseio forte dentro dela. Tem que estudar novamente e ela tem que estudar em vezes mais próxima uma da outra, para ela não deixar esse anseio fomentar. Quando uma pessoa deixa o anseio fomentar e ela distancia da luz, a primeira coisa que ela quer fazer é ficar sem a lucidez, é diminuir os sentidos. E a única coisa que uma pessoa tem na Terra que ela precisa de tê-lo mais fortemente, usá-lo melhor, são os sentidos. E se uma pessoa entra num procedimento de entorpecer-se, ela diminui a lucidez. E diminui a lucidez em tudo, porque a gente sabe assim que quando uma pessoa coloca alguma coisa na boca que ela fica sem a lucidez por causa de uma dor, por causa de uma nostalgia, por causa de uma palpitação, ela também diminui a lucidez na visão, no olfato, no paladar, no tato. A lucidez em todos os sentidos, ela é diminuída. E quando há diminuição, há também um processo de enrijecimento do cérebro. Essa diminuição de lucidez, o processo de enrijecer o cérebro, um processo de calcificá-lo, faz com que a pessoa diminui também a memória dela. Com a diminuição da memória, ela também fica prejudicada no seu ambiente de trabalho, porque ela tem tantas responsabilidades por dia. Com a diminuição da memória, ela passa a esquecer daquela responsabilidade que ela tem, que tem muita importância, e ela passa a não perceber os detalhes. E isso é fácil de observar. Uma senhora que tem o costume de trabalhar com as mãos, os afazeres mesmo, usar bem as mãos num bordado, num outro trabalho manual, se ela adquire esta condição de diminuir a lucidez, em pouco tempo também ela para de fazer aqueles trabalhos. E ela vai percebendo que aquele trabalho, os mais recentes que foram feitos, não se encontram com aquela beleza, com aquela harmonia que os anteriores apresentavam. Isso tem muita importância na vida da pessoa. Uma pessoa anteriormente que fazia elogios daquele trabalho, vê naquele trabalho somente um trabalho feito porque faltou detalhes, faltou harmonia, faltou beleza no acabamento. Então, dentro da pessoa também se encontra nesta condição. Toda uma vida da pessoa, ela tem que estar voltada para a sua pátria espiritual. Ela tem que ter essa vontade de ter o seu retorno. Algumas pessoas falam assim que tem a parte material e tem a parte espiritual. Não tem a parte material, porque a parte material é uma consequência. E a parte material, quando uma pessoa dorme, aquela parte para de existir. Ela continua existindo
ensino para as outras pessoas, mas para aquela pessoa que se encontra num período de sono, aquela parte material não existe. Ela precisa da parte material no período em que ela se encontra no estado de vigília. Isso é uma condição que cada um pode perceber. A parte espiritual, ela é mais forte e ela é duradoura, ela é permanente na vida da pessoa e ela atua sempre na maneira que a pessoa tende a manter-se acordada para ela ir observando o costume que ela tem e a importância dela ter a lucidez e ter a condição de fazer a diferença das coisas. O animal, ele não engana, ele aproxima de uma pessoa que tem costume de tratar bem dos animais e ele repele uma pessoa que não trata bem os animais. E a gente vai observando assim pela história mais recente do nosso dia a dia, da maneira que nós convivemos, que aquela pessoa que tem um animal e ela prejudica aquele animal pelo sim ou pelo não, pelo jeito que ela faz, do jeito que ela dá o alimento para aquele animal, do jeito que ela convive com aquele animal, na sequência do tempo ela adquire uma diminuição de saúde. Isso é bem fácil da pessoa observar. Se ela não adquire, os seus descendentes adquirem. Então, a vida de uma pessoa é a vida espiritual. Ela pode achar que não tem importância nada, mas tudo tem muita importância. E o que vai ter importância para ela é aquilo que tira dela a nostalgia, a saudade e que dá a ela a confiança de ter a continuidade. E a vida de uma pessoa, ela é só. A continuidade da vida é da pessoa. Ela mesma é que tem que ir arrumando as suas coisas. Quando uma pessoa passa por um descontentamento, que ela julga que ela foi ofendida, uma pessoa não tem condições de ofender a outra. O máximo que pode fazer é machucar o corpo físico da pessoa. Se a pessoa acha que ela foi ofendida com palavras, é porque dentro dela ela já se encontrava ofendida. Para eu diminuir outra pessoa, eu tenho que enaltecer as minhas qualidades. E as minhas qualidades são relativas. Não quer dizer que a camisa que eu visto é melhor do que a camisa daquela outra pessoa. Aquela camisa tem uma maneira, a minha camisa é de outra maneira. Isso não quer dizer que a minha camisa é mais qualificada. Se eu tento falar para outra pessoa que eu estou com uma camisa melhor do que a dele, a outra pessoa que sentiu-se ofendida, ou em relação à camisa, ou em relação a uma outra coisa qualquer, ou uma cor, ou uma beleza que eu julgo, que a minha beleza é diferente da beleza que a outra pessoa apresenta, eu tenho que observar assim. Quando acontece comigo, é porque eu já me encontro inseguro daquilo que eu tenho. Se eu, numa condição interna, me sentisse seguro com aquilo que eu tenho, com a minha convicção, com a maneira que eu faço para entender os ensinos, eu não estaria preocupado se a outra pessoa falou assim ou não falou assim, porque eu tenho que observar o meu caminho e eu tenho que ter muita atenção no meu caminho. É comum a gente andar pelas ruas, pelos passeios e observando que as ruas são desniveladas, não tem ruas planas, não tem passeios nivelados, porque a rua muda a característica, muda a forma, muda a geografia. Cada lugar é um lugar diferente. Eu preciso de me encontrar com muita atenção naquele lugar em que eu vou colocar o pé no instante seguinte. Eu não tenho tempo para olhar para um lado, para o outro lado. O estranho é a pessoa não conhecer os ensinos, não fazer esforço de assimilar as informações que nós já temos.
que já nos trouxeram e que essas informações, que essas instruções é para o nosso dia a dia, são os auxílios. Quando uma pessoa coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar na sua vida, ela vai vendo assim que ela tem que compreender as outras pessoas e esta compreensão ela precisa de fazer a diferença. Ela tem que entrar na condição daquele mestre da obra que vai dando as funções para aquele que apresenta a graduação para corresponder àquele trabalho. Aquele trabalho daquele mestre é um trabalho muito importante. Quando é concluído, uma criança pequena abre e fecha uma porta. Isso é uma coisa muito importante. Tem que ter toda uma harmonia e é na base. E é no começo, e aquele mestre vai fazendo esta condição. Respeitar outras pessoas, aceitar as outras pessoas, é na graduação da pessoa, que é como aquele mestre aceita todos os profissionais na graduação daqueles profissionais. À medida em que vai terminando aqueles afazeres, aquelas funções de determinados funcionários, ele vai dispensando, porque não tem a necessidade daquela pessoa naquela obra. Ele tem essa clareza dentro dele. Nós, na nossa vida diária, precisamos de desenvolver esta condição para nós mesmos, para ficarmos mais próximos dos ensinos e nos aproximarmos do estranho. E observando assim que, quando nós nos aproximamos, entra a alegria dentro de nós e vai sendo uma coisa muito boa para aquela pessoa, porque ela vai tendo a sabedoria para dar a informação, a instrução para aqueles que dependem dela, ou um funcionário, ou um filho, ou um irmão de sangue, ou um conhecido. Ela dá a informação, dá a instrução na proporção. E ela vai observando o lugar em que ela coloca o pé no instante seguinte. Nossa vida tem muita importância, mas é para nós mesmos. Cada um é que tem que estar muito atento com ele, com aquilo que ele está pretendendo nessa existência. E a existência de uma pessoa tem muita importância para ela mesma. O estranho. O Filho de Deus, o Filho do homem, tornaram-se estranhos pelo distanciamento dos espíritos humanos do conhecimento dos ensinos, por não viverem de acordo com os ensinos. Aquele que procura entender um pouco o livro Na Luz da Verdade, esforçar-se um pouco para assimilar, tem que fazer muito esforço, porque a nossa formação, os nossos conceitos, a nossa maneira de viver, vem sendo uma maneira que não traz uma grandeza. Pessoas que a gente conhece, um irmão de sangue, o pai, a mãe, um tio. Na família fica fácil de observar. Muitas pessoas ficam sem saúde na velhice. O jeito que essas pessoas caminharam e estão caminhando sobre a terra é um jeito errado. Anteriormente, uma senhora que pretendia trazer um filho para a terra, ela tinha um interesse de ter uma saúde, de ter um conhecimento, e a gente ouvia uma ou outra falar assim que tem vontade de transmitir para o filho que ela está pretendendo trazer para esta terra somente coisas boas para aquele filho, para aquela filha, somente ser uma coisa boa, e esse filho, esta filha, ser de acordo assim que viva com uma vida em harmonia e que tenha um jeito bom, que as portas da vida deste filho se abrem. Muitos filhos hoje ainda são beneficiados porque as mães tiveram este costume e durante um longo tempo, durante a vida daquela mãe, ela teve este costume. Nas suas orações, pedir para os caminhos daqueles filhos serem abertos e eles viverem de acordo com os ensinos. E a gente conhecendo um, conhecendo o outro, vai tendo uma harmonia na vida daquelas pessoas. Mas muitas pessoas não têm uma vida com harmonia, justamente por não ter a referência dos ensinos. Não tendo essa referência, não tem como orientar-se
na vida. Uma pessoa fica enfraquecida e ela acha assim porque está apresentando um novo produto para ser vendido como alimento, e as pessoas que estão apresentando aquele produto apresentam-se vistosas. Mas cada um tem que fazer muito esforço de separar no início o joio do trigo. No alimento, nas falas, na conduta, é a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho. Do jeito que a pessoa tem que estar atenta com o instante seguinte, onde ela vai colocar os pés, ela tem que estar atenta também com aquilo que apresenta a ela. Ela já tem que fazer uma diferença. É um esforço, e esse esforço é manter-se alerta e manter-se com a direção nos ensinos. Só tem importância para uma pessoa sobre a terra se ela mantém-se com a saúde. A diminuição da resistência física é uma condição que existe, e cada pessoa sabe assim que um animal ele apresenta muito bom, e aquele tratador, aquela pessoa que precisa daquele animal, sabe da vida útil daquele animal. Então ele usa aquele animal na proporção, na idade em que ele apresenta-se. Se ele precisa daquele animal mais vezes durante a semana, ele possibilita aquele animal a ter o descanso. Ele faz esta consideração com o animal. Nós, com o nosso corpo físico, precisamos de fazer a mesma coisa. Nós somos duas coisas distintas. Nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso espírito que vivifica este corpo. Quando a gente conhece uma pessoa, outra pessoa, que ela venceu o tempo físico na Terra, o corpo dela ficou sem importância, ficou enfraquecido, ficou sem calor. Aquele corpo, quando o espírito larga, ficou uma coisa sem importância, e tanto é que algumas horas depois as pessoas colocam aquele corpo no lugar dele para ele voltar à condição que ele foi formado, que a Terra possibilitou que formasse aquele corpo. Agora ele possibilita a Terra outra vez recebê-lo. O estranho, cada um tem que fazer muito esforço em aproximar-se da luz para os ensinos não entrar na vida desta pessoa numa condição de estranho. Todas as coisas na Terra têm muita importância, mas todas as coisas estão com os dois polos unidos, que é o nascimento e a morte, que é o período em que venceu o uso do seu corpo físico. Nesse período, as coisas materiais para muitas pessoas têm muita importância, mas a importância tem que ser relativa no período em que ela usa o seu corpo. Tem muita importância ela fazer essa diferença dentro dela. A importância que uma pessoa venha ter na Terra é de ter uma finalidade espiritual. Ter uma vida cômoda, ter uma vida prazerosa, isso não quer dizer que a pessoa vem tendo as vivências. Para ter uma vida cômoda, uma vida prazerosa, a pessoa não precisa de fazer muito esforço. Naturalmente, as condições da Terra possibilita isto para a pessoa. Ela pode ter uma vida cômoda se ela mantém um trabalho interior dentro dela para a sua elevação espiritual. Ela não vai ter tempo para ter uma acomodação. Dentro dela vai cobrar a movimentação. E isso é fácil da gente observar quando a pessoa não apresenta tendo uma movimentação. Independente da idade em que a pessoa venha a ter no momento, ela sempre procura apresentar uma idade menor do que aquela que ela tem. Isso é porque dentro dela não está tendo essa movimentação interna em direção à luz. Ela não se encontra segura, sua caminhada sobre a Terra não vem tendo uma importância interior, independente dos cursos ou da condição que ela se encontra na sua vida de relacionamento. Cada um precisa de fazer muito esforço, de compreender os ensinos e procurar trazer para dentro dele
ele aquilo que ele assimilou. E ele ir vivendo de acordo com aquelas informações, com aquelas instruções. Olhar para um lado, a pessoa esquece do instante seguinte onde ela precisa de colocar o pé. O estranho é uma condição assim que cada um tem que manter-se acordado para conhecer os ensinos e ir observando a importância que a pessoa tem com os ensinos. Essa importância é a vida toda. Aquela mãe que tem vontade de trazer um filho e que vai desenvolvendo os jeitos de ter a sabedoria para orientar aquele filho de uma maneira que aquele filho venha a ter os seus caminhos abertos, tem muita importância porque ela fica em paz e aquele filho dirige a ela de uma maneira boa, de uma maneira feliz mesmo. Fala-se assim que todas as coisas dão certo, dão mesmo, mas a pessoa precisa de lembrar que para dar certo uma coisa, a pessoa tem que encontrar-se antes do horário do compromisso. Para tudo dar certo, a pessoa tem que proceder assim. A vida dela, junto à matéria grosseira, tem que ser dessa norma. Ela se encontrar antes dos acontecimentos. Ela tem que fazer esse esforço. Na vida espiritual da pessoa, ela tem que manter-se ligada com os ensinos. E os ensinos têm que ser toda uma coisa muito boa, porque ao longo dos anos a gente vai observando que sempre tem uma modificação. Uma pessoa, outra pessoa, apresenta-se com uma desenvoltura na sociedade, num ambiente de relacionamento. Aquela pessoa teve um entendimento e ela fala daquele entendimento como se aquilo fosse o máximo na vida de uma pessoa. Um entendimento, uma vivência é somente um entendimento. Na vida física, material da pessoa, ela pode observar uma pessoa que ganhou uma medalha porque fez um ato de bravura, porque fez um ato naquela atividade apresentando-se o melhor. Então ela ganha uma medalha. Um tempo depois, aquela medalha passa a ser um problema para aquela pessoa. Ela não tem como guardar aquela medalha e ela vende aquela medalha. Aquilo que ela teve, que ela conquistou, foi somente um ato. Na vida física da pessoa, no tempo seguinte, aquilo para de ter importância. Cada um tem que ir fazendo essa distinção da vida física da pessoa e da vida espiritual. Os valores que a pessoa tem que ter para ela são os valores espirituais, que é a confiança daquela mãe na orientação daqueles filhos, possibilitando aqueles filhos terem a saúde e ter o jeito de relacionarem bem na vida profissional e serem bem-sucedidos naquilo que eles empreenderam. Não tem importância uma profissão, outra profissão. Tem importância de como o profissional executa aquele trabalho. Ter muitos recursos financeiros, se a pessoa tem, ela tem mais responsabilidade ainda. Mas aquele que tem a possibilidade de ter, precisa de tornar-se um bom administrador, porque ela sabe assim que nos ensinos que aquele que tem muitos talentos, muito lhe será cobrado. Se a pessoa tem dentro dela esta condição de ir graduando, tanto na vida espiritual como na vida material, dentro dela ela vai ser cobrada pelas condições que ela apresenta. E cada um tem que observar que a vida física, para a vida social da pessoa, para a vida profissional, sempre apresentam as portas abertas. É a pessoa que vai fechando. Aquela pessoa que tem muita dedicação naquele trabalho que ela executa, naquela empresa que ela trabalha, aquela pessoa não é substituída. Ela sempre vai ter o lugar dela. Ela precisa de fazer esse esforço de manter-se qualificada. Um administrador, outro administrador, está sempre querendo uma pessoa que apresenta as qualificações para preencher aquelas responsabilidades que ele precisa.
E se a pessoa tem esta coisa boa, ela tem sempre a condição de ter o pão de cada dia, de ter a maneira de sobreviver. E com esta condição boa, ela ainda tem a possibilidade de levar outras pessoas para aquele ambiente de trabalho. Se uma pessoa se encontra numa condição de descuidada e perder o emprego, a própria pessoa é que fechou a porta para ela. Se a pessoa está sempre usando o tempo do repouso para um lazer, para cansar o corpo, para não fazer um investimento nela mesma, para facilitar a sua sobrevivência, essa pessoa tem a possibilidade de ficar sem aquele trabalho. Na vida espiritual é da mesma maneira. Se a pessoa não se esforça, ela para de ter as vivências que ela precisa ter todo instante. As energias se encontram em todo o espaço, em todos os lugares. Quando uma pessoa pega um rádio, uma TV, e naquele ambiente tem a possibilidade daquele instrumento ser ligado, ela vai captar as ondas que são emitidas, que aquele instrumento tem a possibilidade de captar. Aquele instrumento vai reproduzir aquelas ondas que se encontram no espaço. Todas as coisas se encontram na criação. No caso do instrumento, do aparelho eletroeletrônico, se a pessoa usa aquele instrumento, independente da região em que ela se encontra, e aquele instrumento tem as especificações para transformar as ondas emitidas, aquele instrumento vai reproduzir o som. Temos que observar assim, que os auxílios se encontram à disposição de cada um todo instante. É a própria pessoa que tem que fazer o esforço de pegar desses auxílios e utilizar. Quando ela tem vontade de ter um desenvolvimento interior, ela precisa de movimentar. O estranho é a própria pessoa que se encontra distante dos ensinos e que não vem fazendo uma diferença da sua vida material e da sua vida espiritual. O nascimento e a morte, os dois polos se encontram juntos e que não tem tempo, não tem espaço. É fácil assim da gente ouvir de uma ou de outra pessoa que apresenta muita idade a limitação que ela tem com o seu centro motor, com o seu centro intelectual, assemelha-se à limitação que uma criança tem na sua formação. A condição física se assemelham, mas o que vai fazer a diferença é o que a pessoa agregou para ficar enriquecida com o seu espírito. Ela ficou qualificada, tem essa diferença. E se ela mantém-se qualificada, ela mantém a consideração daqueles com quem ela relaciona. Ter a consideração das pessoas com quem a gente relaciona tem muita importância a vida inteira. Isso é uma coisa muito boa para aquele que mantém esta qualidade. A vida dele é uma vida melhor. Ele não fica à mercê de uma ou de outra pessoa. Ele mantém o seu horizonte e mantém se esforçando todos os dias para aqueles com quem ele relaciona manterem-se também com esta qualidade interna. O conhecer os ensinos é para benefício da pessoa, é como uma referência que a pessoa precisa de ter para ela mesma ficar segura dentro dela. E ela tendo a movimentação, ela nunca vai entrar naquela condição de se encontrar só, solitária, entristecida. Ela tem os auxílios da parte espiritual. Estuda o livro Na Luz da Verdade.